Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Operação Lotus. Hoje o bate-papo vai ser uma conversa aqui. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre maternidade atípica e é óbvio que o Marquinhos vai estar aqui com a gente. Marquinhos, bora conversar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho sobre esse mundo? Vamos. Porque assim, é muito bacana conversar com alguém que não entende nada disso. Não é que ele não entenda, tá? Mas é... Não, mas realmente, eu Não, entendo assim, se hoje eu entendo autismo é porque eu te conheço e você passa Exato. muito pra mim, pra nós, né, no caso, como que é? E esse vídeo é justamente para as pessoas que estão entrando nesse mundo. Porque assim, quando a gente recebe o laudo, depois de batalhar muito por ele, a gente fica, o que eu faço agora, né? Como que é? Então, é bom ter uma conversa para as pessoas que não sabem ainda e estão entrando nesse mundo. Então, Sim. por isso que vai ser bacana a gente conversar, porque a gente vai esclarecer alguns pontos que pode ser um ponto para alguém que tá lá em casa e não sabe. Exatamente. E pra você, Ah. como mãe de um filho atípico, quais foram os primeiros sinais, assim, que você identificou, que você pegou até pras mães, assim, poderem ver em casa? Ah, tô vendo isso, Vamos tal. lá. Então foi o seguinte, ó. O Arthur, eu tenho um filho meu, é o Arthur, ele tem 5 anos, ele é autista nível 3 de suporte, tem TEA, TDAH e TOD. Como que começou? Primeira coisa que eu vou falar pra você e pra você que tá em casa. Nenhum autista é igual ao outro. Não é. Sabe aquele, a fulano é autista, mas não é igual a fulano. Não existe isso no mundo do autismo. Por que que não existe? Vou explicar pra você. Imagina uma cartela de tons. Sabe quando você vai comprar tinta? Sim, tem aquela E aí tem cartelinha. aquela cartela de tons, sabe? Então é o seguinte, o autismo é a cartela de tons. Vamos pôr o tom azul, que azul é a cor predominante no autismo. Pôs lá o azul, cartela de tons. O primeiro é aquele tom azul tão clarinho, um azul bebê tão clarinho, tão, Sim. sabe, quase branco. Mas ele ainda é um tom azul e tá na cartela do azul. E o último é aquele tom azul escuro, aquele azul petróleo, aquele azul que quase preto. Mas ele ainda tá É na azul. cartela do tom azul. O autismo tá aqui. O autismo são todos esses tons. Então, a criança, ela pode ser nítido pra hora que o médico vai olhar e falar, não, bati o martelo. Pra ele foi muito mais fácil de identificar. Tem a criança que ele vai olhar e vai falar, vamos fazer mais teste? Vamos entender esse lado aqui? Vamos ver isso aqui? Porque você tem que seguir critérios, e como eu não sou médico, eu não vou falar dos critérios. Mas os médicos seguem critérios para te dar o diagnóstico de autismo. Infelizmente, muitas pessoas vendem esse diagnóstico. É muito mais fácil você diagnosticar, é autista. Do que Trata. identificar um Quando TDAH, no final das um déficit de quando atenção. quando não era. E aí começa o problema, né? Mas eu nem vou focar nisso, eu vou focar nos primeiros sinais do Tutu. O que aconteceu? O Tutu, quando era pequeno, ele tinha aquela coisa do enfileirar. Quer que pede pra apagar, pra desligar? eu quero, Aninha, desliga senão eu não- o ar, por Você viu que favor. eu tossi bastante na outra? Vi, senão o Marquinhos vai Começou- ter um treco. Então, o que acontece? No Arthur, como que eu comecei a perceber? No enfileirar. Organizava tudo. Marquinhos, os carrinhos não eram brinquedos de carrinho, de fazer assim, de brincar de carrinho. Os carrinhos eram para ficar enfileirados. Os quebra-cabeças, desde muito pequeno, eram organizados. Tipo, tudo dele era organizadinho. Tem mãe que eu conheci já, que elas perceberam que a criança não fazia o contato visual durante a amamentação. Olha que precoce isso. Tipo, ela falava, ele não me olhava, não tinha o visual na amamentação. Então, pensa. Ela já, na amamentação, tinha já ali sinais. Aí, o Arthur, ele era muito risonho. Mas ele sempre foi muito risonho. Sempre. Até os 2 anos dele, ele era muito risonho. Tudo ria. Eles chamavam ele de bebê sorriso. Mas ele não interagia. Você chamava ele, Arthur. 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 Ele nem te olhava. E a primeira vez que eu vi a necessidade de, tipo, caramba, não é comum isso. Eu sou a mais velha de 7 irmãos. Então,
eu ajudei a criar os meus irmãos. E eu via coisas no Arthur que eram atitudes que não eram iguais às das outros meus irmãos. Sim. E uma vez eu levei o Arthur no médico. E quando ele chegou no médico, foi... Você levou ele por causa disso? Não, ou era outro outra problema, coisa, outra tipo uma coisa? consulta normal, assim. Na verdade, eu acho que ele tinha muita coriza. Aí levei ele no médico. Cheguei no médico, o médico chamou o Arthur. Falou, Arthur. Aí o Arthur não olhou. Aí o médico, Arthur. Só que tinha outro médico na sala. E aí o médico falou, ele tá escutando bem, mãe? Aí eu falei, sempre. Ele fez um exame que chama Bera com sedação, inclusive, tempos depois, porque o pessoal começou a desconfiar que ele não tava escutando bem. Sim. Eu falei, escuta, normal? Se for uma coisa, abre um pacotinho perto dele que ele vai na hora virar o pescoço na hora, né? Aí, na hora que o outro médico chamou, falou, Arthur, e ele não olhou, um médico olhou pro outro. No olhar deles, eu vi um olhando pro outro, tipo, a gente acha que ele é autista. Mas sabe quando você... só olhou assim, viu? Tem alguma coisa estranha. mas... eu só tipo, caramba, Mas né? você já desconfiava então, ou não? eu comecei a perceber... Porque que acontece? O meu filho, ele é igual ao meu marido. O meu filho é igual ao meu marido. Realmente, eu conheci Então, ele. é igual. O mesmo comportamento, o mesmo jeito, é igual. Então, assim, como eu já estava acostumada com o Orlando, meu marido, eu olhava pro Arthur e falava, é igual o pai. É igual o pai. O Orlando ficava, amor, tipo, caralho, você não me responde, eu tô falando com você. Às vezes... Era aqueles, sabe, aqueles negócios. E aí eu vi o Arthur fazendo, então na minha cabeça, é igual o pai. Puxou o pai. Puxou mesmo, genética tinindo, até o autismo foi de um pro outro. Aí o que aconteceu? O Arthur não falava. A fala dele atrasou. Muito. E aí... Ele veio falar com quanto tempo já? Quase 4. Quase 4, Aí, quando ele fez 2 anos e pouco, o Arthur entrou na escola com 1 ano e 4 meses. Ainda sem a fala. E todo mundo falava, quando ele entrar na escolinha, era berçário, né? Quando entrar na escolinha, vai começar a falar. Não começou. E aí, levava no pediatra, e aí o pediatra, vamos fazer fono, né? Vamos isso. Então, assim, é um tempo muito grande entre você começar a desconfiar, porque tem marcos. Ele chegou a fazer fono? Fez, antes e o médico do diagnóstico. Mesmo... Então, o que acontece? Esse é um dos problemas. Você começa a pesquisar, a criança ela tem marcos. Tipo, com 1 ano ela tem que falar tantas palavrinhas. 2 anos ela tem que falar tantas palavrinhas. E aí vai indo. E assim... Tudo é caro. O convênio nunca tinha vaga. Nunca tinha vaga. Então, a gente teve que começar a pagar por a parte. Aí, quando o Arthur fez uns 2 anos, o pediatra dele falou, vamos levar ele pra fono e pra psicóloga infantil. Por quê? Porque o Arthur não falava e ele nunca teve interesse em falar. Ele não tentava. Ele não gostava de outras crianças. Ele não interagia com outras crianças. Então, ele ia pro berçário, né? Eu tenho fotos, tá? A roda, assim, de crianças. Ele indo. Ele, tipo, não quero ficar com vocês. E ia sair de perto. Tipo, não, obrigada. Não me envolvo. Não me envolvo. Era isso. Ia tirar foto da turma, era ele no colo da professora. Porque ele não ficava junto. Ele não interagia. Ele não tinha interesse em interagir com outra criança. Sim. Ele não tinha interesse em falar. Tipo, Arthur, ele quer água. Ele pegava a minha mão e levava até a água. Oxe. Mas pra você pegar pra ele... Ele me fazia de extensão dele. Mas ele não falava. E aí eu ficava, você quer água? É água que você quer? Você quer água, filho? Fala água. Ele tipo... Não quero falar. Quero evitar a fadiga. Tipo, não. Ela já fala por mim. E aí não falava. Aí a única coisa que ele falou com 3 anos era papai. Ela correndo com ele, papai. Não. Teve um dia, Porque a minha sobrinha também, a primeira coisa que ela aprendeu a falar foi papai e vovó. A mãe deve ter ficado e super feliz. E a minha irmã pegou no ódio. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. O Arthur, quando ele começou a fazer a fono, a terapia ABA mesmo, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi a primeira vez que o Arthur fez um elogio. Isso aconteceu esse ano. Com 5 anos. Foi a primeira vez que o Arthur fez um elogio, saiu algo, tipo, espontâneo dele, que ele planejou. E eu filmei
né, pela câmera de segurança de casa, eu baixei o vídeo. O meu marido chegou, abriu o portão da garagem e o Arthur viu. O Arthur, papai chegou, na sala. Eu tava lá no quintal. Aí eu fui ver o que ele tava fazendo. Ele tava na sala, papai chegou. Ele correu pro quarto, ele tinha programado uma coisa na cabeça dele. Ele correu pro quarto, pegou uma bolinha, foi até a parte onde meu marido tava, que ele foi entrando, né? Ele olhou pro pai dele e falou assim, jogou a bolinha e falou, papai, você é incrível! Uau, que Aí legal. eu fiquei feliz, porque, caraca, ele, tipo, pôs pra fora um negócio que... Dá pra ver que seu olho até fica cheio de lágrimas. Mas ao mesmo tempo eu falei, filho da mãe, eu passei o dia. Meu, eu levei ele, naquele dia eu tinha levado ele pra escola, pra clínica, pra natação. Eu entrei na água com ele, eu dei janta, dei banho. E aí, quando o meu marido chegou do trabalho, papai, você é incrível. Tipo, eu falei, sabe, foi um sentimento, tipo, que legal, mas tipo, pô, meu, sabe? Então, foram os primeiros sinais do Arthur, Marquinhos, eu acabei até fugindo, foram esses de interação social. Ele não interage, ele não gosta muito de interagir. Até hoje, a gente trata muito isso na terapia. 0, era menos 10, na verdade, era negativaço. O Arthur não gostava de colo. O Arthur não gostava nada. Sabe o que é nada? Ele nunca gostou de colo, desde bebezinho. Mas o laudo dele mesmo, assim, que bateu o martelo e o médico falou pra você, ó... Tinha 3 seu filho é anos autista, e pouco. foi com 3 anos. O que aconteceu? A gente começou a levar ele na fono e na psicóloga. Infantil. Levou ele na neuro. E aí você pega todo esse tempo, tipo, de 3 em 3 meses, você faz tipo, um laudo e tal, não sei o que. É uma gama de coisas. Aí você corre atrás do laudo. Aí eu consegui um médico, levei tudo isso pra ele e falei, ó, tá aqui tudo do Arthur, a vida do Arthur, desde quando eu engravidei até hoje. Todas as coisas que o Arthur faz, o Arthur se coloca muito em risco, muito até hoje. O Arthur corre dos lugares, dos ambientes, muito autista faz isso, né? Corre do ambiente por correr. Teve uma criança, inclusive, que quase... Não, ele morreu. Ele faleceu, que ele corre do ambiente. O dia que a gente foi fazer É aquele que tá acho que é num restaurante, ele sai correndo e atravessa a rua e o carro pega ele. Não foi esse não era autista, Não? mas é exatamente isso que o Arthur faz. O Arthur, inclusive, fez isso no dia, que é porque quando você consegue o laudo, você entra no site da prefeitura, por exemplo, sabe aquele cartão PCD do carro? Você tem que ir fazer uma prova, tipo uma avaliação, né? Com o médico pra conseguir. Era isso? Ah, não, esse foi para o IPVA do carro. Porque autistas não tem... Como é que chama? Isenção? Isenção. Fica aí a dica, tá? Você tem a isenção, os pais de autistas têm a isenção, mas me negaram a isenção. Meu Deus. É muito bom, é uma coisa maravilhosa. Aí, o que acontece? Você tem que ir ação judicial. O que aconteceu? Nesse dia que a gente foi fazer a prova de levar o Arthur lá, né, pra mostrar que o Arthur era autista, o médico ficou 2 segundos com o Arthur. Ele olhou pro Arthur, o comportamento do Arthur em tudo. Ele falou, não, tá tudo certo. E ele, tipo, ticou lá, ok. Sim. O Arthur correu esse dia pra rua. Ele saiu correndo porque Deus. tinha catraca, né? A catraca desses prédios. Aí tinha catraca. O Arthur passou por baixo da catraca correndo e correu pra rua. E nisso, o meu marido travou na catraca. Porque, tipo, ninguém esperava. Foi do nada. Do nada. Ele saiu correndo de dentro do prédio pra rua. Tipo, não era que eu tava na calçada com ele sem estar segurando a mão. Não. Aí eu pulei a catraca e consegui pegar ele. Mas eu só consegui pegar ele quando ele já tava na metade da rua. Nossa. E o Arthur já fez mesma coisa lá em Monte Verde. A gente tava num restaurante que eu gosto muito lá, que chama... Acho que é Vila Amarelo o nome. O estacionamento é do outro lado da rua. E aí, o que ele fez? A gente tava dentro do restaurante, onde tem brinquedão para as crianças, tem um brinquedão de madeira lá atrás, né? Ele comendo. Eu não sei se ele pensou alguma coisa que tava no carro, eu não sei. Ele simplesmente levantou e correu. Ele atravessou a rua e foi pro carro. Cara... É um perigo. Não tem quem pega. Não tem Ele quem é rápido, pega. eu É já muito vi ele rápido. correndo aqui, ele é não muito tem rápido. O Marquinhos. A gente na feira. O Fê também já correu atrás dele. Meu, mano, é insano o negócio. Então, assim, você tem que estar em alerta o tempo inteiro. O meu estado de alerta era tão grande. Eu vou até mandar foto pro Fê colocar na tela pro pessoal. Eu desenvolvi 2 doenças autoimunes.
Uma alopecia areata, eu fiquei com 10 buracos na minha cabeça. De estresse. De estresse, Eu fico puro pensando assim, estresse. pra você, beleza, foi 3 anos, é bastante, mas conseguiu o laudo. E pras mães que dependem, às vezes, do SUS, assim, é difícil conseguir o laudo? É difícil. É difícil Porque conseguir o laudo. Eu pergunto porque como você conhece bem do assunto, conhece outras mães, até difícil. palestras sobre o assunto. É difícil conseguir o laudo quando você... É uma coisa assim, você... Tem gente que consegue com tanta facilidade algumas coisas, né? Tem gente... O dinheiro move montanhas, né? É uma coisa. Só que aquela mãe que precisa do SUS, por exemplo... Cara, não é fácil. Pelo menos eu tô falando aqui em São Paulo, não sei de onde vocês estão assistindo, que pode ser que seja totalmente diferente. Mas aqui nada tem vaga, nada você não consegue nada. Se pelo convênio, que você paga o convênio... Eu tô numa briga insana com o convênio, porque o convênio simplesmente não paga há 6 meses. Esse vai ser o 7º, virou mês, desculpa. 7 meses, não paga a clínica. E tem uma liminar, uma ordem judicial. Pague essa clínica. O convênio não paga há 7 meses. Meu Deus. Aí Pior você que me é o fala... convênio, hein? Imagina quem depende do SUS. Sim, entendeu? Aí o que acontece? Muitas mães, elas têm uma... É tão duro você conseguir o laudo, que quando você consegue o laudo, você acha que, tipo, nossa, resolvi tudo. Pelo contrário. Agora que você vai ter que batalhar pelas terapias. Que agora você sabe o que tem. É tipo, olha, você tem isso. Você precisa agora fazer X terapias. Agora você vai ter que batalhar pelas terapias, você vai ter que batalhar com convênio, você vai ter que batalhar com o SUS, você vai ter que brigar por professora de apoio na escola, você vai ter que... É tanta coisa. Mas o Estado, ele ampara essa mãe que, meu filho tem autismo e tal. O Estado, ele ajuda? Ou, tipo, se vira? Você Aqui cria o laudo, não. tá aqui, ó. Demorou, Aqui não. mas saiu, Ó, agora se vira. Sinceramente, aqui, onde as pessoas, as mães atípicas, as famílias atípicas que eu conheço, nenhuma tem esse amparo. É tudo por convênio, é tudo por fora, até medicamento. O Arthur teve que tomar um medicamento uma vez que se chama risperidona. Não tem. E eu imagino que deve ser caro. Ah, não tem. Não, é sempre assim, não tem. Tá em não falta. Né? Acho que no caso do risperidona não fornece, se eu não me engano. Não é nem fornece. Então, assim, é tão desgastante. Aí tem a parte da mãe de alguém que é PCD ser mãe solo. Porque a maioria dos homens sai fora. A maioria dos homens pula fora. Aí também tem a parte os homens que ficam, né? E isso vai ser o tema, inclusive, da palestra também. Porque a gente fala tanto da mãe que fica, né? A mãe que trabalha, a mãe que faz. Só que tem muito homem, cara. Claro que não se compara o número, de mães, o gráfico né? não se compara. Mas tem muito homem que faz o papel dele. Ele faz. E aí, porque outras mães fazem o dela e outros pais não fazem os deles, muita gente, tipo, ele não faz mais que a obrigação. Exatamente. Tipo, ele não faz mais que a obrigação. Cara, eu dou conta do meu filho, da casa, de tudo. Eu não faço mais que a minha obrigação. Eu coloquei no mundo. O meu marido continuar do meu lado, que é o que ele faz, e dá amor, e dá apoio, e dá isso e daquilo, ele não faz mais que a obrigação. Ok. Só que ele tá fazendo muito mais do que muita gente. A gente tá fazendo muito mais do que muita gente. Sim. E não é porque... E assim, então não... Cara, custa dar um elogio? Custa? Cara, você fala com uma planta, a planta fica melhor. Custa você mostrar pra pessoa, porra, o seu esforço tá valendo a pena, seu filho tá evoluindo, parabéns. Sim. Mas as pessoas, não, isso eu acho super errado, sabe? Esse é um ponto que a gente vai falar na palestra, inclusive. Depois eu vou falar um pouquinho da palestra pra vocês. Mas é isso, não é fácil o laudo, não é fácil depois do laudo, não é fácil nada. Ir ao mercado não é fácil. Eu imagino. Inclusive, eu recebi um vídeo seu lá, ele no mercado, se pendurando lá. Que é uma coisa que eu até falo, né? Quando eu... Pra quem não sabe, eu trabalhava em mercado. Eu ficava no caixa preferencial. Sempre que eu via criança se pendurando naquele ferro que fica atrás, eu deixava a critério do pai falar alguma coisa, não. Nunca cheguei e falar, não faz isso. Quando eu tava nos outros caixas normais, às vezes eu via assim, eu até falava pro pai, cuidado que isso aí escorrega, tal, é liso. Mas eu deixava sempre a critério do pai. É isso Porque... mesmo. O Arthur, ele fica do avesso, cara. Ele vira do avesso qualquer coisa. É impressionante. Ele é muito bom em escalar. O médico chamava ele de Homem-Aranha, né? Ele tinha uns 3 anos. O Arthur, com menos de 1 ano, subiu no telhado da casa. Meu Deus. Ele tem uma coisa de escalar. Se você vê a velocidade que ele subia aquela escada ali. Ele Quando eu escala. vi, ele já tava lá em cima. Arthur, não pode, vem, desce, porque é aberto, né? Ele escala muito bem, ele escala tudo. E é desde pequeno, tipo, é uma coisa dele. Todo mundo chama ele de escalador. Ele saía...
O Arthur aprendeu... autistas, a grande maioria, tem hiperfocos, né? Foco. É um hiperfoco. Por exemplo, o Arthur tem hiperfoco em coisas do mar. Barco pirata. Coisa do mar, essas coisas. Quando ele era bem pequenininho, tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, ele entrou no berçário. E ele sempre escalou muito. Então, ele escalava a grade que impedia os bebês de saírem, escalava aquela grade, saía e ia para a sala dos maiores, porque ele não gostava das crianças da idade dele. Ele não gostava de estar perto, enfim, a interação social dele sempre foi muito ruim nesse ponto. E ele ia para a sala dos maiores. Na sala dos maiores, o que ele fazia? Os maiores estavam sendo ensinados. Quando o Arthur tinha 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, foi 2 meses depois que ele entrou na escola, a gente estava na garagem de casa e ele leu a placa do carro. Lembrando que tinham consoantes do tipo H no meio da placa. Uau. Aí eu falei, peraí, como é que estão alfabetizando uma criança de 1 ano e 6 meses? Num berçário? Falei, isso não tem como. Falei, gente, não é possível um negócio desse. Aí eu mandei mensagem pra professora, eu falei, o Arthur acabou de ler a placa do carro. E eu filmei e mandei pra ela. Falei, vocês já estão alfabetizando as crianças? Aí ela falou, não, mãe, deixa eu te explicar. Ele foge daqui e ele gosta de ficar com os maiores. E ele aprendeu em 2 meses o abecedário inteiro, tudo, e leu a placa do carro. Aí eu falei, não é possível. Aí eu escrevi, tipo, parabéns, papai, com letras grandes assim, né, bem separado. E ele não faz nada do que a gente pedia. Arthur, lê aqui pra mim. Não faz. Tipo, ele não interagia, não fazia essa interação. Aí eu falei assim... Aí eu deixei no chão assim, né, a cartolina escrita, saí, me escondi e comecei a filmar. Eu vou ver se eu acho essa filmagem pra mandar. Aí ele começou a ler. Eu escrevi papai, né? Aí ele P-A-P-A-I... E eu, tipo, meu, o menino não tem nem 2 anos. Eu comecei a ver isso, eu falei, caracas, que bizarro, né? E aí você vai vendo coisas que você vai vendo que as outras crianças não estão na mesma linha. Ele não tá na mesma linha das outras crianças. Então, tipo, conversar, qual é o seu nome? Ele não responde essa pergunta até hoje. Se você perguntar pra Arthur, qual que é o seu nome? Ele não te responde até hoje essa pergunta. Ele é do contra, ele não vai, se você perder, ele não vai fazer. É uma coisa... Tem que deixar ele no tempo dele. É uma coisa, o que me deixa louca. Ele quer assistir Bob Esponja. Aí você coloca o Bob Esponja. Não, Bob Esponja não. Aí eu falei, eu não vou tirar. Vai ficar o Bob Esponja assim. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai estar assistindo Bob Esponja, dito e feito. Ele assiste. Ele é assim, entendeu? É do contra. Eu falei, não tenho paciência não. Mas sabe o que é até interessante a gente falar disso? Eu tive um dia, esses dias eu fui pra Itu. Itu? É. Eita. A maternidade atípica, ela não é uma resposta pra falta de educação do filho de ninguém. Então, assim, não é porque o meu filho é autista que o meu filho não tem limites. Não é porque o meu filho é autista que o meu filho pode fazer o que ele bem entender. Também não sou a favor da frase, o seu filho é especial só pra você. Também não sou a favor dessa frase, por quê? Porque o meu filho, ele tem limitações, ele tem questões, e o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Exato. Então, assim, ele pode não ser especial pra você, mas as condições que ele tem, você tem que respeitar. Ponto. Mas eu não posso fazer disso um escudo pra não educá-lo. O que aconteceu? Fui pra Itu. E isso é até um apelo que eu faço para as mães, né? Principalmente mães de crianças atípicas. Mas mãe no geral, porque não é porque o seu filho é uma criança normal, uma criança típica, que você não vai educar. Básico. Ai, criança faz birra. Sim, pra caramba, faz, é criança. Não tem maturidade alguma. A gente tá ensinando. Mas uma coisa é você ensinar, outra coisa é você deixar. Delegar que outro faça. Na escola aprende. E a avó ensina. O vô ensina. Então, assim... Eu tava com o Arthur numa pracinha. Ali em Itu tem uma pracinha. Uma das, que é uma que tem um orelhão grandão. Que tem um semáforo grandão. Já vi a foto. Aí eu tava nesta pracinha. Nessa pracinha tem um coreto. E aí nesse coreto... Coreto é um... É um, tipo um...
Sabe aquelas... Sabe aquelas casinhas assim no meio da praça? Isso, tipo aquelas casinhas no meio da praça. Tipo um palco. Um palco. sei. Só que é um palquinho com telhadinho. Aham. Sabe? Sei. Tipo, sabe o carrossel? Exatamente. Só que eu sei, já lembrei. Aí, É isso. coreto. É isso aqui. Tinha esse coretinho aqui. E o coretinho, põe aí coreto em Itu, porque eu vou mostrar o coreto. Põe o coreto do Itu, eu quero mostrar o coreto de Itu. Cadê? Eu quero mostrar o coreto que não era nenhum desses. Ai, era esse aqui, ó. Era esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Ai, não. É esse Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui dá pra ver bem. Ó, esse coreto aqui. Aliás, Aí, tem ali, ó, de tem uma frente. igreja dele de frente aqui, acho que dá até pra ver o portãozinho. Eu tenho um canal Aqui, de o viagem. portãozinho. Tem um portãozinho, tá vendo? Eu tenho um canal de viagens, então eu tô sempre gravando tudo. Eu tô gravando. Nossa, lembrei de outra situação que eu passei também com o Arthur, mesma coisa. Aí eu tenho um canal, tô sempre gravando. Aí eu tava gravando e o Arthur quis sabe aqueles tridentes tipo de Satanás, de fantasia? Sei. Só que por que ele quis De isso? Poseidon, vai. É isso. O Arthur tem hiperfoco em água, pirata, coisa do mar, Poseidon. tridente, Poseidon, Aquaman. E todos eles têm o quê? O tridente. Sim. Aí eu entrei na loja com o Arthur viu o tridente, que era o tridente de Satanás lá do demônio, daquelas tem até a fantasias. setinha, É assim, vermelhinho até a vermelhinho. setinha. Mas na cabeça dele, é o tridente igual do Aquaman. Sim. Aí, ele veio com o tridente, todo feliz. Aí eu comprando lá as coisas de tu, baralho de tu, tesoura de tu, não sei o que de tu. Ah, o tridente, falei, o menino quer o tridente, deixa o menino brincar com o tridente. Comprei o tridente pra ele. Aí, saí da loja, a gente atravessou e ele subiu no coreto. O tridente é do rei do mar. Ele viu o coreto tava vazio, não tinha ninguém no coreto, tá? Ele, eu sou o rei, e subiu e entrou no coreto. E aí, ele abriu a portinha do coreto, ele entrou no coreto, eu entrei, ele, seja bem-vinda pra mim. Eu entrei, fechou a portinha. No que fechou a porta, ele fechou a porta de encostar, não de Sim, fechar. Só encostou. Ninguém tem como fechar, não tem chave ali, né? Aí encostou. Eu tô gravando, subiu um menino. O menino que subiu um menino sem camisa. Ele subiu e veio Da mesma direto. idade? Da mesma idade do Arthur. Não, ele era mais velho, perdão. Mais velho, ele era até maior. E ele subiu. No que ele subiu, o meu filho pegou, abriu o portãozinho pra ele e falou: seja bem-vindo. Ele, seja bem-vindo. Aí o Arthur pegou, veio pra trás, o menino passou e tentou puxar o brinquedo do Arthur. O Arthur não deixou, segurou o brinquedo dele. E aí a mãe do menino subiu. A mãe do menino subiu com uma cara deste tamanho. Assim. O Arthur viu ela subindo, correu, puxou a portinha. Seja bem-vinda. Porque o Arthur tá fazendo terapia. Então, Sim. gente, ele melhorou muito, viu? O que eu tô falando agora foi mês passado, isso. E aí, seja bem-vinda. A mulher não respondeu o Arthur com a cara desse tamanho, assim, fechada. E entrou. Eu, caramba, né? Aí eu peguei o Arthur e falei: Arthur, vamos brincar. E a gente desceu. Eu peguei a sacola que eu tava carregando, coloquei no banquinho de madeira ali. O menino veio de novo, tentou de novo tomar o brinquedo do Arthur. O Arthur não deixou. Ele veio na minha sacola e começou a mexer na minha sacola das coisas que eu comprei. Aí eu comecei a olhar assim em volta, tipo, Cadê a mãe dessa criança? cadê a mãe dessa criança? Aí a mãe gritou do outro lado que ela tava sentada, que ela já tinha descido e tava do outro lado, pro pai: tira ele de perto desse menino. Nossa. Aí eu, tipo, o problema não é o menino tá mexendo nas minhas coisas. Não é ele tá tomando o brinquedo do Arthur. É tira ele de perto desse menino. Aí o pai pegou o menino. Eu olhei pro menino. A primeira vez que eu olhei pro menino, pelo comportamento dele, eu percebi que ele fazia parte da turma do Arthur, né? Eu olhei e falei: eu acho que esse menino é autista. Mas eu falei nada, óbvio. Fiquei na minha. Passou uns 10 minutos, Marquinhos. Na hora da gente ir embora, eu tô passando. Aí essa mulher: essa é uma vagabunda. Aí eu, capitão, essa é uma vagabunda. Aí eu, Não é pra mim isso, não é possível. ela tá falando comigo? Mas não é possível um negócio desse. Aí ela pegou o celular, aí eu falei, eu vou falar com ela. Ela pegou o celular e falou, o marido dela falou, para, alguma coisa assim. Ela, deixa ela vir que eu vou gravar ela. Aí eu olhei pro Orlando, falei, olha, ela pegou o celular pra gravar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar do meu, tá? Olha o Arthur, qualquer coisa. Porque se eu precisasse, eu ia esfregar a cara daquela mulher no asfalto. Eu não tava nem aí mais. Tava me xingando,
tá louca, surtada. Remédio pra louco é louco e meio. Óbvio. Aí eu falei, ó, vou começar a filmar, porque se eu precisar de prova, eu não sei como é que vai ser. Então, deixa ela vir, não sei o quê. Aí ela começou a gritar assim, a praça é pública, eu vou chamar a polícia, a praça é pública. Aí eu falei, cara, o que essa mulher tá falando? Surtadona, o que essa mulher tá falando, mano? Aí eu cheguei perto, bem na hora que eu comecei a gravar, eu falei, então chama o 90. É a hora que eu comecei a gravar, eu falei, chama o 90, liga, eu só quero entender o porquê que você tá me chamando de vagabunda. Por que você tá me xingando? Fala! O porquê que você tá me xingando? Aí ela começou a chamar o marido dela. Tipo, porque o meu marido tava falando com o marido dela. Aí ela começou, vamos embora, vamos pra delegacia. Não sei o que, vamos pra delegacia. Nisso, o que aconteceu? O filho dela, de novo... Veio mexer na sua sacola. Veio pegar de novo do Arthur o brinquedo. Você tava gravando. E eu tava gravando. A Ana viu a gravação só que eu tava gravando. Aí eu falei, por que você tá me xingando? Aí nessa hora o filho dela... E assim, o filho dela fica do lado da gravação do meu filho, né? Então dá pra ver a diferença de altura dos dois. Ele é muito maior que o Arthur. E o Arthur grudou no brinquedo dele, assim. Aí eu falei, ô minha senhora, você tá vendo de novo o seu filho tomando o brinquedo do meu filho? Aí ela olhou pra mim e falou assim, ele é autista. Tipo... Ele pode. Ele pode, porque ele é autista. Foi isso. Aí eu... Na hora eu... Pois é, o meu também. E ela? O meu também. Aí ela... Imagina a cara de Não, tacho na hora dela. ela foi tipo um soco no meio da cara dela. Ela broxou. Ela não esperava que alguém rebatesse esse argumento com o meu... Só que aí eu falei, só que o meu eu educo. Tá na filmagem, né, Ana? Ana ouviu. Eu falei, só que o meu eu educo. O meu eu educo. Ela não educa o filho dela. Com certeza. O filho dela veio até minha sacola não sei quantas vezes. O filho dela tentou tomar o brinquedo do meu filho não sei quantas vezes. Em nenhum momento ela tava ali do lado, educando e coordenando os passos dele. Deixa, ele é autista. E aí eu falei, você precisa se educar e educar o seu filho. Em resumo, natação. Natação, o Arthur ama natação, adora natação. Um cara no meio da natação, lá um pai X, falou que a natação não era inclusiva. Lá a academia onde o Arthur faz, não é inclusivo. Aí eu falei, nossa, é muito fácil você jogar pro outro a inclusão, que não começa nem da sua casa. Toda vez que eu levo o Arthur pra natação, eu entro na água com ele. A inclusão começa comigo. Eu entro na água com ele. Os professores que estão lá, eles estão dando aula para todas as crianças. Se eu quero um acompanhante específico pro Arthur, aí, na natação, quem que é? A mãe e o pai. Eu entro na água. Aí o cara fica ali sentadinho do lado de fora da piscina, não faz a parte dele, aí fala, nossa, essa natação não é inclusiva. Esse pessoal não é inclusivo. Caralho, você não se dispõe a entrar na água com o seu filho. Você não se dispõe a inclusão começar com você. É aquela mãe que joga pra professora. Tipo, vou levar pra escola. Nossa, vou deixar na escola. E terceiriza. A inclusão tem que começar dentro da tua casa, cara. A inclusão tem que começar com você. Não é você jogar que o outro faça. Sim. Você entendeu? Tem que começar pelo pai e pela mãe. Pelo pai e pela mãe. É você ensinar pro outro, pro seu vizinho, o que é autismo. É você ensinar pro pessoal... Você falou, você não tinha contato com o autismo antes de estar comigo. Não, zero, nenhum. Por mais que a gente saiba que existam crianças autistas, a gente não sabe como lidar. Simplesmente, eu não sei como lidar com criança autista, por mais que a gente saiba como são as crianças. E é diferente uma da outra. Exato, é tão fora do nosso dia a dia que a gente pode saber que a criança autista, a gente pode ficar com essa, né? Tipo, ele pode fazer isso, isso e isso, porque a gente tem essa noção, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção nenhuma do que pode acontecer. Não tem noção nenhuma. Só os pais sabem como são os filhos. Ó, pra você ter noção, na natação do Arthur, o Arthur, pela primeira vez essa semana, virou pra professora de natação e falou, você está bem? Quando chegou, foi a primeira vez que ele falou isso. Ela falou pra mim, falou, nossa, eu não acreditei que ele fosse isso aqui pra mim. Cara, mais de um ano com ela. Pois é. Então, assim, e já tem autista que não tem atraso de fala. Tem autista que não tem atraso de fala. Então, é muito diferente um do outro. É muito diferente. Não tem... Eu vejo lá na clínica, é uma diferença muito grande de um pro outro. E as pessoas não entendem isso. Muita avó, por exemplo, muito vô fala assim, não é autista, não. Não é? Falou? O outro ali que é autista, sabe? Descredibiliza. Isso demora, isso é horrível, porque aí a luta é muito mais difícil. Ela já é uma luta puxada. Ela é muito pior.
Pra finalizar, deixa eu só contar o dia que quase levaram o Arthur embora. Como assim? Pois é. O Arthur tem foco em barco pirata. Sim. Ai, meu Deus. Só pra finalizar, Ela foi- gente. Você lembra, Ana? O Arthur tem foco em barco pirata. O primeiro desenho do Arthur foi com uns 4 anos. Ele desenhou um barco pirata e eu tatuei esse barco pirata. Ele ama barco pirata. Piratas, mar, ele ama essas coisas. E a gente foi pra uma praia em Ubatuba. Eu acho que foi Ubatuba. E aí, quando a gente tava chegando na praia, tinha aquele barco pirata de turismo, sabe? Sim, grandão, eu já vi. Hora que o Arthur viu aquele barco pirata, mano, ele... O pirata, não sei o que, o pirata. Aí a gente desceu, a gente tava numa lancha. A gente desceu da lancha. Quando você aluga a lancha privativa, a lancha fica ali te esperando. Aí a gente falou, não, vamos ficar aqui um pouquinho nessa praia tal, depois a gente vai embora. Só que o cara tava ali esperando a gente, ele foi mais pro fundo. Então ele não tava vendo muito bem o que tava acontecendo. Ele tava ali, a gente ligava pra ele, ele vinha, né? É um preto? Eu acho que tenho foto dele aqui. É esse aqui? Acho que é. Que é o de Ubatuba. É, acho que é esse. Eu acho que o cara já foi mandado embora já. O que aconteceu? Aí, a gente chegou, os piratas do barco acenaram pro Arthur, porque o Arthur ficou alucinado e tal. Descemos, estamos lá na praia e tal. O Orlando com o drone filmando, porque a gente tem um canal de viagem, então ele tava gerando conteúdo. O Orlando com o drone filmando. Eu sentada na areia, tomando sol? Não, olhando o Arthur. E o Arthur ali, ó, frenético. Indo pra um lado e pro outro. Indo pro lado e pro outro. Chegou a hora de recolher o pessoal que tava no barco pirata. Então ele viu que tinha uma não é canoa, é um bote, pegando o pessoal da praia e levando pro barco pirata. E ele assim, ó, foi chegando perto do bote. Aí ele foi chegando perto do bote e olhando. Tipo, ele não foi na água pro bote. Ele ficou na areia, ele não molhou o pé na água. Ele ficou na areia olhando, né? E eu olhando ele. Tipo, de uma distância, cara, não sei, tipo, daqui lá no portão ali. Uhum. E eu olhando pro Arthur. Mano, eu não tiro o olho do Arthur. Vocês sabem que eu sou... Meu, eu sou, não tem jeito. Eu não tiro o olho do Arthur. Mano, eu não tiro o olho dele. Ele não fala. Ele não fala o nome dele. Ele não sabe o meu nome. Eu vou deixar meu filho... Eu vou vacilar com meu filho? Claro não vou. Se eu tivesse vacilado dessa vez, eu tinha... Não, aí o que aconteceu? Tava imaginando o Orlando com o drone lá, filmando o barco, do nada ele comendo lá trás, dentro. Assim, a gente na lancha, com o drone caçando. Aí o que aconteceu? O cara que tava organizando o pessoal olhou pro Arthur, que tava olhando o bote, foi até o Arthur, pegou o Arthur e foi colocando o Arthur dentro do bote. Aí eu, na hora, eu levantei. Estão levando o Arthur! O Orlando, com o drone no alto... Deus. Tentando descer o drone, correndo pra descer o drone. Descendo com o drone, atacando os caras com o drone. Eu corri pra pegar o Arthur aí falar. Eu gritava, moço, não, ele não é daí. Aí o cara, quando ele colocou as pernas do Arthur dentro do barco, e o Arthur assim, tipo, não! O Arthur não. Ele tirou, moço, não é daí. Aí ele tirou o Arthur. Mas o Orlando correu mais rápido que eu. Aí o Orlando, você é louco, você tá pegando o filho dos outros, não sei o quê. Meu, foi um caos. O que acontece? Quando você trabalha com essas embarcações, você tem que saber quem que é a tripulação. É o mínimo. Você tem que saber quem que é a tripulação, até mesmo porque... Eu tô imaginando a cena aqui você agora. organiza as pessoas que entram e que vão sair. Se você pegar qualquer pessoa lá, põe no seu barquinho, ela vai curtir o passeio com os outros. Principalmente as crianças. Você tem que saber quem são a tripulação de crianças e quantas tem. Pô, se uma criança cair do barco, você entendeu? Então esse é o mínimo do trabalho dele. Aí ele me pegou uma criança que não era do barco e foi levando. Aí, nisso... você tá pegando o filho dos outros, não sei o quê. Aí, o Orlando descendo o drone e voltou. Tipo, ele só falou isso e voltou, porque o drone tava descendo. Gente, o drone é caro, não dá pra... tipo, sim. Ele viu que você tava chegando, já resolve, ele já volta. Aí no que eu cheguei, eu falei, não, moço, ele tá com a gente, é que ele tá olhando, ele gosta de barco pirata. Aí o Orlando voltou. Ele desceu o drone, pegou o drone na mão e voltou guardando o drone, fechando o drone. Nossa... juntou vários marinheiros. Vários marinheiros. Que não sei o que, onde você pensa que você chega gritando e não sei o que. Desse jeito. Aí o Orlando tentando explicar que ele veio gritando porque o cara tava pegando o filho dele, que não era da embarcação, e tava levando pra uma embarcação. Nisso, eu olhando pra um lado, olhando pro outro.
a gente fica mais atento nessas situações. A gente não sabe Sim. o que pode vir pelas costas, a gente não sabe que alguém pode ali ter alguma coisa, a gente toma uma postura diferente. O Orlando é policial, eu sou mulher de policial, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a postura que a gente adota é outra. Em nenhum momento o Orlando falou, eu sou polícia. Nenhum momento Sim. ele falou isso. E aí, ele explicou, falou, não, o cara tá pegando meu filho, não sei o quê. Aí eles entenderam. Chegou o do barco pirata. Ele chegou, assim, de botinho, chegou... seu pau no cu do... Ai, corta aí, Fê. Seu pau no cu do caralho, cê é louco, não sei o quê. O cara chegou causando, mas ele chegou pra treta. Aí a confusão armou. Só que os outros caras Já tinha saíram entendido. andando. Eles saíram andando. Todo mundo saiu andando. Aí começou uma confusão. Aí o cara falou assim... Aí eu não sei o que eu falei pro cara. Aí eu falei assim, moço, por que você tá chegando desse jeito? Já resolveu, já. Por que você tá chegando desse jeito? Aí ele falou assim, cala sua boca que eu sou autoridade aqui. Aí eu, Pra mim, moço. Sangue no olho subiu. Pra mim, cara, você tá de brincadeira, mano. Aí eu falei, o senhor é autoridade? Por favor, se identifique. Se é autoridade, se identifica. Autoridade. E ele? E eu tava com o celular na mão, né? Comecei a gravar. Eu adoro fazer isso. Eu adoro as minhas provas. Sou advogada, né? Adoro as minhas provas. Eu falei, se identifica a autoridade. Tô solicitando a identificação da autoridade aqui, ó. Qual que é? Aí ele virou as costas e saiu andando. Aí ele vai tomar no seu cu e saiu andando. Aí eu falei, bom, você pode ser autoridade dentro do seu barco. Do seu barco você pode ser autoridade. Você pode mandar nos seus funcionários ali, você pode ser autoridade. Aqui, eu quero saber que autoridade que você é. Como é que você chega agindo dessa forma? A situação já estava resolvida. O teu funcionário fez isso. Aí depois a gente saiu de lá, o cara da lancha veio, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? A gente explicou. Ele passou pra gente o contato do pessoal da empresa, né? Ali que aconteceu isso. A gente conversou com o pessoal, eles pediram desculpa pelo comportamento, pelo cara ter levado o Arthur sem poder levar. Que a gente entende um pouco disso, o mínimo, né? Que não podia ter colocado uma criança que não é da embarcação. E, enfim, eles pediram desculpa. E pediram desculpa principalmente pelo funcionário. Não sei se ainda é funcionário, mas... Esperamos que não. Que ele chegou já pra... Mano, ele chegou pra treta. Se a gente não tivesse ficado na boa ali... Não, isso, assim, se o Orlando é aqueles meio doidão lá, fio, aí a treta tinha Não, acontecido o cara mesmo, chegou- o cara- e aí O cara chegou pra confusão. E tudo isso por quê? Porque o Arthur ficou ali, ó. ia tomar no peito No e barco acabou. pirata ali, hipnotizado ali, tipo, meu... Todo mundo gritando e brigando e o Arthur E lá. ele ali no barco pirata, tipo, Olhando. caramba, a gente não pode ir lá, não. Todo mundo acabando ele. Pô, que maneiro esse barco. É isso. Quando Foi vocês isso. brigam, eu vou lá. É isso. Então, Marquinhos... Mas assim, só antes de encerrar, eu queria entender. Fala. Como que é na sua casa? Porque você passa a maior parte do tempo com ele. Sim. Como que é? Tipo, você consegue limpar a casa, lavar roupa, fazer as coisas e ele fica tranquilo, de boa? Ou é aquilo, um olho lá e um aqui? É que o Arthur, ele é hiperativo, né? Ele, além do autismo, ele é hiperativo e ele tem o TOD. Então, assim, é um combo. O TOD, pra quem não sabe o que transtorno do Eu. opositor... Vê aí, Fê, transtorno do opositor... É tipo, ele é do contra. Eu vou chamar então Vê aqui pronto. que é o Todd. Ele Ele é tem do o- contra. Ele tipo, Arthur, Desafiador. transtorno do opositor desafiador. Positivo, desafiador. É isso. Ele desafia você, cara. Ele vai no teu limite. Você vai falar não, ele vai olhar pra Ele sua vai cara. olhar pra tua cara e não vai- põe o dedo aí, ele. É isso. É isso. Só que assim... Só que você, óbvio, Só eu que já aquilo, vi, você... bate. A pessoa bate. Se adiantasse. Bate. Se adiantasse, gente. Você acha que o Arthur nunca apanhou na vida? Aí você orgulha disso, Stephanie? Não, nem um pouco, não me orgulho. Queria ter sido aquela mãe, sabe? Aquela mãe que tipo, gente, meu filho nunca apanhou. Meu filho nunca sei o que, maravilhoso. Mas tem hora, cara. Mano, tem hora que a Rochelle baixa. A Rochelle baixa, porque é insano. Ele te testa, ele vai no teu limite. E não adianta. É isso que eu fui aprendendo com a terapia. Não adianta. Não tô falando de uma criança normal. Tô falando de uma criança com TOD. Tô falando de uma criança com TDAH e com TEA. Então, assim, é complicado pra caramba. Só que a minha parte eu faço. É isso que eu falei. Você educa. A mãe que não dá limite, a mãe que não tá ali corrigindo os atos é uma coisa. A mãe que tá ali, tipo...
É cansativo, gente. É cansativo pra caramba. É tipo você não dormir direito, é você tá sempre em alerta. Ele já acordou de madrugada, assim, você tá dormindo e você ouve barulho e ele tá acordado ou não? Já acordei e ele tá, tipo, na sala fazendo as coisas dele, assim, tipo... Mas ele nunca, tipo assim, de mexer com alguma coisa da cozinha, faca, ligar fogão, alguma coisa assim. Não, porque ele nunca teve muita curiosidade disso. Não. É tipo pegar faca, tesoura, essas coisas, direto. Você tem que tirar da mão dele e falar, não pode, Arthur. Não sei o quê. Falar como que ele pode mexer com determinado objeto. A gente, por exemplo, tem muitas armas em casa, né? Tem armas em casa. Então, assim, cofre. Tipo, nada de acesso, porque o Arthur, ele mexe em tudo. Mas ele tem curiosidade, você já viu se ele tem essa curiosidade mexe de em mexer? tudo. Tipo, ele vê a arma e ficar olhando, querer pegar? Ele via muitas da engenharia, né? As da engenharia deixava. Então porque ele ele já matava meio que a curiosidade. perdeu a curiosidade. Ele perdeu. Exatamente. Então, qualquer criança, na verdade, né, com arma é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Então, Sim. você tem que. Ele se expõe a riscos. E você tem que estar lá pra não permitir que esses riscos virem algo que possa acontecer uma tragédia, né? Sim. Então é isso. O autismo, ele chegou na minha vida do nada. Ficou. Tá aí até hoje e vai Atenção ficar. redobrada em casa, Tem em um qualquer estudo. lugar. Eu acho que o Fê vai conseguir colocar depois na tela. Que uma mãe atípica, ela é submetida a um estresse semelhante a um soldado de guerra. Uau. Mas por quê? Porque você tá sempre Alerta. em alerta. Sempre. Lembra que eu falei que eu tava comendo e ele saiu correndo e atravessou a rua? Eu tava saindo de um prédio, de um laudo que ele tava fazendo, ele saiu correndo e foi pra rua. O se pôr em risco o tempo inteiro. Você vai colocar ele dentro do carro, ele abrir uma porta e sair pela outra. Você tem que estar as portas Agora trancadas. você falou que eu até lembrei de uma coisa que eu tinha visto, de uma mãe que foi criticada porque ela usava, o filho usava uma bolsa e tinha uma corda. Corda de segurança. Agora o menino virou cachorro, O Arthur tá levando usa. com coleira. O Arthur usa. Mas a pessoa não se coloca no lugar da mãe. É porque não teve alguém ainda com culpa falar uma coisa dessa pra mim. Porque o Arthur sempre usou. E sabe quem que fala isso? Os mais novos. Os mais velhos olham pra isso e falam, nossa, onde você comprou? Vou comprar pra minha neta. Sério? Te juro, os mais velhos, eles têm muito mais ciência de você estar com a criança próxima de você. Eu achei que era o contrário. Não é. Porque não hoje, querendo ou não, hoje os casais, eles têm mais informação. Então, Não é. Não é. As pessoas têm mais informação quem tá nesse meio. realmente. Quem não tá, olha pra aquilo e fala, nossa, isso tudo é pra não ficar olhando o filho? Isso tudo é pra não dar a mão pro filho? Você entendeu? Gente, dia 14 vai ter uma palestra na Alesp aqui em São Paulo. Eu vou passar pra vocês, vai ser às 6h30. A palestra vai ter o assunto Caminhos da Inclusão, fortalecendo famílias na diversidade. A gente vai falar sobre autismo e sobre as famílias, né? Sobre o fortalecimento da família. Eu acho que é isso, né? Porque não é fácil. Não é fácil, cara. Não é. E aí, você tá num lugar onde você vê que pros outros também não é fácil, e você compartilha dicas, e você compartilha vivências e situações, é outra coisa. Porque às vezes a mãe atípica, ela é sozinha. Às vezes o pai atípico é sozinho. Às vezes o pai nunca ouviu do filho eu te amo, papai. E aí ele fica frustrado. Às vezes a mãe nunca ouviu isso e fica frustrada. E aí você, de repente, vai para um lugar e você começa a aprender que não é só ouvir o eu te amo. Tem outras atitudes do seu filho que demonstram amor que você nem se ligava, porque você só tá acostumado com o eu te amo da boca ali falado. Sim. Então é muito importante isso das pessoas trocarem vivências, trocarem experiências. A palestra eu vou pedir pro Fê deixar o link aqui nessa descrição. Quem tiver interesse, vai lá. E é isso. Então é isso, Stephanie, muito obrigado. Ai, obrigada, foi Foi maravilhoso. muito bom receber você aqui no seu canal. Tá? Maravilhoso bater um Conte papo. sempre com a gente, a porta vai estar sempre aberta pra você. Muito obrigado. É isso. Mas tem alguma consideração final? Mandar um beijo, um abraço? Um beijo pra vocês. Adorei vir ao canal, contar um pouquinho sobre a minha experiência. Vão na palestra, quem tiver interesse. Tem que pagar de graça? Essa palestra vai ser de graça. De graça, Vai ser de então não tem graça. Só tem que se inscrever, se eu não me engano. A gente ainda tá organizando, a gente tá gravando agora em junho, né? Junho, a palestra vai ser em agosto, 14 de agosto. Então, a gente ainda tá organizando, mas vocês já fiquem sabendo, já deixem na agenda de vocês e vão lá no Pinheiros por aí. No Pinheiros por aí eu mostro um pouco da rotina, né? Das viagens. Tem gente que fala assim, não dá pra viajar com criança, meu filho. Dá.
E a minha vale por 10. Então dá sim, vão lá conferir. E é isso, Marquinhos. Marquinhos vai finalizar hoje, então, gente. Um beijo pra vocês, pra todo mundo. Filho, eu amo você mais que tudo nessa vida, que fique registrado aqui. E não fique perto de barcos piratas mais. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixem um like. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo, que a gente vai estar tentando responder. Segue a página no Instagram. Tem a da loja também. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.